para realmente te levar esta mensagem, mas que fique no teu coração, amém? Que fique no teu coração e que tomara que você a coloque em prática. Tomara que apliquemos isso. Deus vem logo, você já está pronto para a sua chegada. Quero te contar, pela manhã, irmãos, tenho umas palavras para alguns irmãos. E sabe, eu dizia ao Senhor pela manhã, Senhor, se és tu quem me falou e és tu quem me mostrou este sonho, se és tu, Senhor, por favor me diga de novo, através deste sonho, através de um sonho, através de alguém, me confirme novamente. Voltei a deitar por volta das 2 da manhã. Eu continuava e o Senhor me diz, fala. O Senhor me disse isso. Hoje tive uma experiência que nunca tinha experimentado antes. Nunca tive uma experiência de conversar com Deus ou ouvir sua voz claramente. Sabe algo, meu irmão querido? Uma mensagem de grande importância que encontrei hoje encontra-se no livro de Apocalipse. E desejo que você guarde essa palavra em seu coração. E também, irmãos, há pessoas que estão se esquecendo de ir a Jesus pela vida cotidiana que levamos às vezes. Gostaria de te avisar ainda hoje sobre algo que vi em um sonho no céu. Por favor, ouça atentamente o que vou dizer agora. Mesmo que não acredite, vou apenas dizer a palavra. Não importa se acredita, mas o Senhor me disse, você fala. Ele falou comigo hoje de manhã cedo. Vou contar a você se quiser acreditar. Mas eu via meu irmão querido e dizia ao Senhor, me mostre. E vou começar com este sonho, porque sabe de uma coisa, meu amado irmão? O Senhor vem em breve e nós temos esquecido. Eu observava no céu, meu querido, letras douradas que diziam Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O tempo está se esgotando. Terminando, eu ficava surpresa porque dizia ontem à noite ao Senhor, quero levantar para orar às 3 da manhã, dizia ao Pai. E Ele me levantou à 1 da manhã. Meu amado, não estou te contando isso para ganhar fama ou para que ganhar seguidores, acredite nisso. Mas veja, irmão querido, o que eu via no sonho era tão terrível que eu dizia, Senhor Pai, tenha misericórdia. Que seja só um sonho, Senhor, não realidade. E me dizia, Lídia, você precisa falar. Você tem que falar ao meu povo que ficou ali. Como se eu não fosse chegar. E o tempo está acabando, Lídia. E eu via muitos irmãos que conheço bem. Estavam todos aflitos, meus irmãos. Veja, amado, foi uma experiência que não me deixou descansar após ver, pois dizia, Senhor, tenha compaixão deste povo, Senhor. Tenha compaixão. Extraordinária, mas ao mesmo tempo foi uma experiência para a minha vida. Foi algo terrível, meu amado. Eu estava sonhando com o arrebatamento da igreja. Eu estava descansando e de repente ouvi uma trombeta. De repente eu ouvi, meu amado irmão, que no céu havia uma grande trombeta. E que milhares de pessoas foram levantadas. Você ouviu como esse sonho começou. Mas eu havia ficado, meus irmãos, não subi ao céu. Fiquei, ouça bem, um espaço como aquele no ar e eu disse, Senhor, o que aconteceu? Por que não fui? Senhor, o que aconteceu? Eu disse ao Senhor em meu sonho. E Ele me disse, Lídia, não tenha medo, porque eu vou lhe mostrar algo que você queria ver. Algo que você queria ver. E eu ficava lá. Eu via como aquelas pessoas eram erguidas, transformadas. Eu via como dos túmulos se levantavam os fiéis a Deus. Que também via pessoas que foram terríveis. E o Senhor me dizia, olha para essa mulher. E eu digo sim. Ele me diz, ela zombou de mim.
Eu dizia ao Senhor, tem misericórdia, mas já não havia tempo. Eu vi a minha família ali e o Senhor me disse, ficaram. Ele dizia sim, porque você teve chance de falar de mim. Eu pedi ao Senhor perdão, mas você deveria pregar a palavra, pois deixaram para pregar nos últimos tempos. O Senhor me dizia, e eu falei, Pai, o que faço? Dá-me chance. Eu pedi ao Senhor, só misericórdia, Pai, misericórdia. De repente, vi aquele sonho real. Perdoa-nos muitas vezes, Pai. Frequentemente desperdiçamos tempo e não pregamos a palavra. Quando olhava o céu, dizia o letreiro, o tempo está se esgotando. Via como as pessoas, meu irmão querido, corriam. Via como as pessoas rasgavam as roupas, eu via. As pessoas diziam ao Senhor, eu era quem te adorava, Senhor. Eu louvava. E o Senhor dizia, isso vai acontecer porque não só com quem canta, não só com quem dizia amém ou aleluia, eles não serão salvos. E eu dizia, Pai, misericórdia. Pai, misericórdia. E me dizia, veja, aqueles são os que zombaram de ti. Eu dizia, Senhor, mas perdoa-os. E ele dizia, tiveram tempo, mas não aproveitaram. Tiveram tempo, mas não aproveitaram. Eu via tudo isso, meus irmãos, nesse sonho terrível. E eu dizia, Senhor, por que me mostra isso? Foi tão incrível, porque eu podia conversar com ele. Ele dizia, tempos terríveis vêm aí. Vem tempos em que você precisa falar. Vem tempos em que você deve gritar. Ele dizia, não quero você apenas sentada pregando na internet. Quero que você pregue de forma ampla e abrangente. Fora da internet e fora das igrejas. Quero você na rua porque é isso que quero. Você deve realizar o que eu te confiei. E eu via tantas pessoas que eu conheço. Me dizia que eu era a encarregada de falar e eu dizia, Senhor, não vão acreditar. Ele me dizia, veja, você precisa falar mesmo que não acreditem. Coisas terríveis vêm, dizia o Senhor. Eu ficava angustiada e dizia, Senhor, estou aqui. E ele me diz, olhe novamente para o céu. Eu via como no céu havia pessoas agradecendo a Deus. Eu via pessoas agradecendo ao Senhor por estarem salvas. E eu perguntava o que acontecerá com eles. Ele me dizia, fale sobre a palavra, pois aquele que acreditar, porque aquele que acreditar, esse mesmo ainda terá a oportunidade. Eu dizia, Senhor, obrigado por me mostrar. E me perguntavam, por que isso? Mas mostrou algo também terrível para a minha vida. E dizia que eles se deixaram morrer espiritualmente. Olha aqueles que o que fazem. Havia pessoas que estavam na igreja com o telefone na mão. E me diziam, olha aquilo que fazem. Pessoas falando dentro da igreja. Minha alma clamava a Jesus. Cristo vem logo. Nós realmente nos descuidamos. Eu via o tumulto das pessoas. Via a agitação das pessoas. Via a angústia daquelas pessoas. E ele me dizia, veja tudo isso. Logo voltarei e não vão perceber. Eu dizia, Pai, nos ajude. Oh meu Deus, eu disse, Pai, misericórdia. À 1h eu disse, Senhor, me confirme mais uma vez, Senhor.
Às 3 horas da manhã, o Senhor me confirmou novamente por meio de um sonho e me disse: você tem que falar. Você tem que falar o que eu lhe disse. E quem quiser acreditar em você, que acredite. E quem não quiser, que não acredite em você, meus irmãos. Assim o Senhor me disse. E eu disse: Senhor, obrigado. Eu dizia: Senhor, que seja só um sonho. Deixa-me pregar. Deixa-me anunciar teu evangelho. Permita-me ainda falar com a minha família. Porque eu via a minha família ali, eu via parte da minha família, eu via irmãos da igreja, eu via irmãos do Facebook, eu via pessoas ali dizendo, lamentando-se. Por que trago isso nesta manhã? Porque é essencial que nos preparemos, porque Deus nos fala a tempo, porque Ele nos ama. Cristo vem em breve, e o que mais impactava era aquele letreiro que estava no céu. O tempo acabou, o tempo está se acabando, Cristo vem em breve, minha alma te louva, Jesus. As pessoas acham que é um jogo, as pessoas pensam que será, meu querido irmão, algo simples. As pessoas acreditam, meu querido irmão, meu amado. Irmãos, as pessoas não acreditam, ouça-me bem. E ele me disse: olha o que eles fazem na terra. Então eu vi como as pessoas, meu Deus. Eu vi como os pregadores que eu vi pregando o evangelho com unção e com poder. E o Senhor me disse: veja, não é apenas pregar, é viver e obedecer. Eu vi alguns túmulos. Ministros que já haviam morrido estavam saindo dos túmulos. Vi como uma pastora que eu conhecia ressuscitou dos mortos, pegou uma Bíblia e começou a pregar. E o Senhor me disse: veja. E Ele me disse: você é um deles. Eu a chamei para pregar nos últimos dias. Eu te chamei para pregar os últimos dias. E eu estava vendo como se levantavam pessoas pregando. No meio da multidão estava vendo isso. Eu podia ver do ar como alguns se rasgavam, outros se arranhavam. Outro dizia: fiquei, eu fiquei. Assim eles diziam. Outros falavam: Senhor, mas eu pregava, Senhor, eu cantava. Senhor, eu jejuava, eu expulsava demônios. E o Senhor me mostrou o que está acontecendo nas igrejas. E é algo terrível. Ele argumentava: perceba, estão tratando isso como uma brincadeira. Olhe e veja o que eles fazem. Você acha que Deus não vem? Ele vem. Eu pedi ao Senhor há cerca de 5 anos para me mostrar este sonho. Olha, eu sei porque Deus não me mostrou antes, porque Ele sabia que eu não tinha a capacidade de suportar o que Ele ia me mostrar. Eu sabia, meus amados irmãos, que o Senhor não me mostrou porque eu não tinha a capacidade. Quando eu me levantava, sentia uma dor e pesar no coração. Tenho uma mensagem para alguns irmãos. Ele me disse: diga-lhes que eu já estou voltando. Informe-os que o tempo está acabando. Diga-lhes que não quero que a igreja viva com tudo que há lá fora no mundo. Minha alma louva a Jesus. Ele também me disse: não brinque de ser cristão. Vocês se lembram que preguei uma mensagem há cerca de uma semana? Preguei uma mensagem sobre o inferno. E mesmo naquele sonho o Senhor estava me dizendo que eu vou lhe mostrar o inferno. E eu disse: não, Pai, não. Não, Senhor, porque com o que estou vendo acontecer, eu disse: Pai, que seja um sonho, por favor. Pedi a Deus que fosse um sonho, porque vi muitas pessoas que conheço lá. E o mais terrível é algo que Deus não pode fazer. E a coisa mais terrível é algo que Deus estava me mostrando.
E Ele estava me mostrando meus filhos na terra, meus pequeninos. E eu disse a Ele: Senhor, como é possível que meus filhos estejam lá e estejam se tornando? E Ele me dizia: lembre-se de que também os jovens vão ficar naquele dia, aqueles que têm o conhecimento e o raciocínio. E eu perguntava: como é possível, Senhor, que os jovens também? E eu dizia ao Senhor: por que meus filhos? Por que eles? E veja, meu querido, eu perguntava ao Senhor: por que meus filhos, Senhor? Se Eliezer e Laurita te adoram, Pai, se eles acreditam em Ti, o Santo. Veja, meu querido, foi algo que não me deixou descansar a noite toda. E eu dizia: meus filhos também ficaram, Senhor, permita-me voltar. E quando eu estava prestes a acordar, o sonho me diz: o tempo está em suas mãos. Isso depende de você. Se você decidir falar, haverá pessoas que acreditarão em você. Você tem o tempo em suas mãos, ouça-me, amado. E eu estava dizendo ao Senhor que tivesse misericórdia de mim. Eu estava lá em pânico. Em pânico. Então eu me levantava para poder estudar um pouco a Bíblia. E eu estava estudando um pouco sobre a vinda do Senhor. E me deparei, meu amado irmão, com alguns versículos do livro de Apocalipse que são tremendos. Versículos. Encontrei esses versículos em que a palavra diz que os anjos se levantaram para pregar o Evangelho. E também, meu amado irmão, onde a palavra diz que mesmo quando as pessoas viram o que estava acontecendo, elas blasfemaram o nome de Deus. Não quero enganá-lo, meu amado irmão, nesta hora, nem lhe dizer, nem fazer fama, nem nada. Só quero avisá-lo de uma coisa: Cristo virá em breve, e as pessoas não estão se preparando. E você, meu amado irmão, está perdendo seu tempo se não estiver se preparando, e se não estiver servindo a Ele como Ele quer. O tempo está se esgotando, meu amado. A palavra diz que naqueles dias foram dias terríveis, dias de tumulto, dias de dor, dias em que as pessoas, meus irmãos, até mesmo as mais corajosas, sairão gritando: Deus ainda tem misericórdia. Deus ainda tem misericórdia, igreja. Vamos despertar do sono em que caímos. Levante-se, meus irmãos. O que está por vir não é fácil. Você não entende o que digo? Sentia no coração a dor do povo. E eu dizia: não aguento mais ver isso. Levante-se, irmão querido. Levante-se, irmã querida, para te contar. Quero te dizer que pedi a confirmação ao Senhor e olha, meu amado. Uma hora depois, Deus confirmou. O tempo está acabando. O tempo está realmente se esgotando.